Trump ameaça a tarifa de 25% à Apple e diz que Samsung e outras empresas de tecnologia podem ser as próximas. Às vezes eu acho que o Trump tá doidão. Cara, o Biden tinha seus problemas cognitivos? Tinha. Mas o Trump tem uma outra forma de doideira aqui que pega pesado. E agora, além das taxações internacionais, que ele taxa, não taxa, vai, volta, é a China, é a Europa, é o Brasil, é o mundo. Agora vai taxar empresas americanas e parece que a própria Apple. Vamos ver aqui o que diz o Leon, a Nilson, uma visão mais à esquerda que eu acho bem interessante de darmos uma olhada. Eu quero evitar falar do Trump aqui, eu quero muito evitar falar. Mas essa semana já é o segundo tópico, porque a metralhadora não para, gente. A gente já falou do tópico aqui do negócio dos ataques à Universidade de Harvard. Vamos falar do resto de uma vez que a gente tá aqui, né? A gente tem ameaça de 50% sobre a União Europeia, ameaça de 25% em cima da Apple, que é uma empresa americana. 25% sobre a Apple. E a gente tem o resultado do jantar particular que ele deu para os maiores compradores da moeda, da criptomoeda dele. Corrupção? Não! Não, é só coincidência. Trump diz que não está procurando um acordo com a União Europeia após ameaçar. Tá, isso daí na Europeia tá tentando aumentar para 50%, beleza, mas eu quero ver sobre as empresas aqui, a Apple, essa aqui eu quero ver. Graça. É tipo eu falar que eu tenho déficit comercial, o Brasil foi afetado na taxa de 10%. Isso acontece as coisas que são muito nominais e ele vai pra mídia e comemora a vitória. Diz. Ele tá usando isso como ferramenta. Tá, vamos adiantar. Pra Índia. Porque a Índia tá em melhores termos aqui, ó. fabricados e construídos. Vamos voltar um pouquinho. Uma norma Você vai por segmento. É, por segmento, por tipo de produto e tal. Eu acho que você não pode falar que uma empresa tem que pagar mais, mas enfim, eu não tenho certeza, não sou especialista nisso. No direito tributário americano, direito tributário americano. Mas Trump ameaça a tarifa de 25% à Apple e diz que Samsung e outras empresas de tecnologia podem ser as próximas. Caraca, agora ele vai dizer quanto cada empresa tem que pagar. Que loucura, né? Como deve estar os empresários americanos assim, loucos. Porque se antes o Brasil era sinônimo de estabilidade, continua sendo, pelo menos instabilidade jurídica e até econômica, porque cada governo muda tudo. Com o Trump, essa estabilidade é todo dia. O presidente Donald Trump, isso tudo na sexta-feira. Por quê? Tem feriado das bolsas de valores. Final de semana, enfim. É o dia de não funcionar, sei lá como é que chama. O presidente Donald Trump exigiu na sexta-feira que a Apple e outros fabricantes de smartphone como a Samsung fabriquem seus telefones nos Estados Unidos ou enfrente uma tarifa de 25%. Cara, como que eles vão fazer isso? Os caras estão produzindo tudo na China, estão indo pra Índia pra produzir lá também, e aí? É muito mais barato, obviamente, produzir fora, só vem aqui e vende o produto. A gente desenha, a gente planeja tudo nos Estados Unidos, envia pra fora, igual a Samsung, planeja tudo na Coreia do Sul, envia pra fora, produz, depois traz prontinho e vende pro resto do mundo. Pensando na lógica empresarial, isso parece bastante óbvio. Eles vão trazer tudo. O que vai acontecer também com a Apple, os iPhones? Se aumentar em 25%, já é caro, né? Há muito tempo informei Tim Cook da Apple que espero que seus iPhones vendidos nos Estados Unidos sejam fabricados e construídos nos Estados Unidos, não... Não, e o detalhe de tudo isso daqui, é por isso que talvez o Elon Musk saiu do governo e tudo isso. Olha o detalhe disso daqui, ó. Quem é Tim Cook? Ó, carinha aqui, ó, Tim Cook, dono conhecido, empresário, tudo. Mas o detalhe é, esses empresários não estavam todos apoiando o Trump na posse? Agora... o apoio já não é tão grande, né? O próprio Musk disse que saiu porque não estava de acordo com as ideias fiscais do Trump, do que ele vinha fazendo. Não na Índia, ou em qualquer outro lugar. Se não for esse o caso, a Apple deverá pagar uma tarifa de pelo menos 25%. Peraí, ó. Há muito tempo informei a Tim Cook que espero que seus iPhones vendidos nos Estados Unidos sejam fabricados e construídos nos Estados Unidos. Então, olha aqui, não aceita nem a Índia, que é mais... tem mais acordos com os Estados Unidos, tem mais alianças com os Estados Unidos do que a China. E que ele não vê como problema a Índia para brigar com ela, mas não quer que fabrique lá. Tem que ser fabricado nos Estados Unidos da América. E deixa eu te explicar, mesmo tarifa de 25% nos Estados Unidos vai compensar produzir fora. O que a Apple está fazendo aqui agora é por quê? Ela produziu por muito tempo na China. Só que por conta da guerra... Tá... se é $1.000, vamos ver o preço aqui, vamos entrar na Apple. Agora vamos entrar aqui, peraí. Apple.com. Vamos entrar, será que vai entrar na americana? Ó, entramos na Apple nos Estados Unidos, vamos botar aqui pra gente ver certinho, ó. Vamos ver o site deles aí, ó.
Watch Série 10, MacBook Air, tal. Então tem tudo aqui. Já sai mais barato aqui do que no Brasil, né? No site. Então vamos ver aqui os preços. Clicando aqui, vamos ver os iPhones. Não quero, não é para traduzir o site. Vamos deixar em inglês. Tá. Que legal. Muita acessibilidade. iPhone 16 Pro. Muito massa. Quanto que tá? $999. Ok. 25% disso passaria para $1.250. E aí? Será que vai ficar competitivo isso? Será que menos gente, menos pessoas conseguirão comprar? Difícil, né? A tarifária, eles estão transferindo pelo menos parte dessa produção para a Índia. Porque a Índia está em melhores termos com os Estados Unidos, é considerado um aliado, tá? Diferente da China, que é competidora. Então ele levou isso para Índia. A Índia vai sofrer alguma tarifa, se eu não me engano deve estar na cota dos 10%, tá? Do país lá dos 10%. Porém, não vão ser tarifas tão altas como a da China. Recentemente ele baixou as tarifas da China, disse que chegou a um acordo, baixou para 30%, e a China manteve os 10% dela, depois de sair de 145%, né? Então assim, esse que é o problema. Vai continuar sendo produzido fora. E a galera, eu acho que não entende, principalmente a galera que vai criticar a Apple e outras empresas que fazem fora dos Estados Unidos. Elas fazem fora dos Estados Unidos. Isso não é uma coisa de empresas simplesmente capitalistas que estão mandando a produção para fora e tirando o emprego do empregado americano. Não. A ascensão da China e de outras regiões do leste asiático, porque antes era muita coisa que vinha do Japão, a partir da década de 90 e tal, isso permitiu um boom nos Estados Unidos do poder de compra da galera. Nos Estados Unidos hoje, a galera tem uma capacidade de poder de compra, de consumir o que eles chamam de consumer goods, tá? De bens de compra. Bens de consumo. De um nível sem precedentes. E parte desse cálculo, desse benefício dos Estados Unidos, você pode ter um iPhone, tá? Mesmo que você não seja uma pessoa muito bem paga, parte desse benefício foi um sistema que foi montado, um acordo tácito que foi feito com essas nações, que é o seguinte: você vai produzir esses bens de consumo para mim por preços baixíssimos, eu vou te pagar uma merreca e eu vou ter acesso a todos esses bens. E pelo menos no início que era assim, vocês não. Vocês vão basicamente trabalhar quase de graça para mim. E a gente está falando de países que eram muito pobres e eles aceitaram esse acordo. Com o tempo, eles se articularam, principalmente a China, para tirar a maior vantagem possível e tentar enriquecer. Tirar a maior parte da população deles da miséria. E o detalhe é que se trouxer tudo para os Estados Unidos, então, não vai ter como consumir todos esses bens a um preço mais barato. E nem exportar eles para o resto do mundo. Porque se já não é barato nos Estados Unidos, para o resto do mundo que não vai ser. Funcionou. Mas isso é um Se for produzido, obviamente, nos Estados Unidos. Processo que tem a coparticipação de toda a população americana. Porque todo mundo passou a ter acesso a bens de consumo baratíssimos. Se fosse produzir isso nos Estados Unidos, o pobre americano não tinha acesso. A classe média americana dos Estados Unidos não ia ter acesso a boa parte disso. Porque o custo da mão de obra é mais alto. Esse país arcaram com vários outros custos. O custo do treinamento dessa mão de obra. Eu estava vendo aqui o número, e aqui a gente vai entrar no argumento do Tim Cook. Isso em 2023, a distribuição global de graduados em STEMs. STEM é o... Ciência, tecnologia, engenharia e matemática. E matemática, que é o campo técnico que você precisa para gerar esses profissionais para trabalhar nesse tipo de indústria. Isso em 2023, já mudou o número. Esses são os graduados. Caraca. A China, Índia e depois Estados Unidos. Até que o Brasil não tá tão ruim ali, mas... os chineses disparadamente na frente. E os indianos vindo atrás. Por isso o Vale do Silício está cheio de indiano. Essa é a China, 3 milhões e 57. Isso em 2020, tá, gente? Agora já passou de 4,7 milhões, pelos números que eu vi. E aqui tá os Estados Unidos, 820. Aí você vem aqui, ó, o Brasil melhorou bastante, tá, gente? Mérito aqui, ó. Não tá lá ainda, mas, né, comparado com outros, enfim. E aí você vê aqui a porcentagem dos graduandos no campo de STEMs. Nos campos de STEM. A China é 41%, se não me engano, aumentou. Aumentou dos últimos. Eu vi um número de 47%, se não me engano, mais pra frente. Isso daqui em 2020. E aí a gente entra no argumento que o Tim Cook colocou. Que ele fala, por que a China? Fala, a gente tá na China não é mais por conta do custo da mão de obra. Não que a mão de obra na China seja cara igual aos Estados Unidos, mas ela não é o campeão, ainda mais na região dela. Ali no Sudeste, Leste Asiático, ela não é Sul-Asiático, aquela região, tá? Ela não é a campeã de preço. Não é mais. Se for ali pelo valor, provavelmente você vai mandar sua produção, sei lá, pra Bangladesh, outro país. No qual a mão de obra é mais barata. A China não é. É muito mais barato que a Europa e Estados Unidos, né? América do Norte. Mas não é mais a campeã de barateza de mão de obra, que é o argumento que todo mundo traz. Aí ele falou, não, o negócio é que não é só o cara que aperta o parafuso. Essas linhas de montagem tá cheio de engenheiro. Esse processo todo, calibrar máquina, essas coisas, tudo cheio de engenheiro.
são engenheiros para esse tipo de coisa. Ele falou específico lá, um engenheiro para esses instrumentos de precisão. Tipo assim, se você precisar dessas pessoas para trabalhar para você nos Estados Unidos, provavelmente todos os especialistas dessa área nos Estados Unidos enchem uma sala. Na China, eles enchem vários campos de futebol. Foi feito um trabalho, né? Esses Que não países, se faz de um ano para o outro. esses países teve um esforço governamental, esse acordo tácito, de você vai fazer essas coisas baratas para mim, eu vou te pagar nada, e a galera lá no meu país vai ter acesso a todos esses bens de consumo. Esse acordo tácito envolveu o esforço desse governo e desse país para treinar toda essa mão de obra. Parte é financiado por empresas americanas, obviamente, a Apple financiou bastante. Mas a Apple não é dona de nenhuma universidade. Esse que é o porém. Você não pode simplesmente pegar isso e abrir a fábrica nos Estados Unidos. Não tem gente para trabalhar, não tem mão de obra. E a Índia tá financiando com tudo. Viu ali no gráfico ali? Bastante, hein? Não é questão só do custo mais. Os Estados Unidos não conseguem formar essa galera. Ainda mais do jeito que o ensino superior nos Estados Unidos é organizado. E boicotando Harvard é que não vai conseguir mesmo, mas, né? Só um detalhe. Nos Estados Unidos, pra você tirar o diploma de engenharia, você tem que se endividar pra vida. O governo não faz esse esforço. Tá falido já da universidade. E é o problema da mão de obra. Eu vi um comentário acho que o Linus que fez no podcast dele, é um canal de tecnologia aqui, tá? Que ele tá montando um site pra fazer análise de tech. Você ir lá e ver uma coisa que você quer comprar e tem análise, comparação com outros e tal. Ele tá montando um site disso. E vai ter uma seção de display. Eu te contei essa história, né? De tela. E eles estão, ao tempasso, com uma vaga aberta de alguém que seja especialista em análise de não sei o que lá de tela, seja de LCD, alguma coisa assim. E ele mostrou outro site que tá com a vaga aberta há 3 meses. Naquela época, estava aberta há 3 meses. Porque não tem quem preencha. Ele falou assim, se essa vaga fosse aberta, se eu tivesse abrindo essa vaga na Coreia do Sul, que é país de LG e Samsung, que são provavelmente os 2 maiores produtores de display no mundo, você ia receber 1000 candidaturas em 1 hora. Tô exagerando, muita gente. Foi muita enfático demais aí. Muita gente. Porque tem especialistas, formam esses especialistas lá. Nos Estados Unidos não tem. Você não pode fazer brotar da terra. São anos de investimento. E eu tava vendo outro dia, tem até uma fábrica da TSMC, que é essa produtora de chips de ponta lá de Taiwan, que o Trump tá tentando trazer, já veio lá com baile e tal. E os caras estão dizendo, talvez em 2028 a gente consiga operar a fábrica 100%, mas a gente não estamos conseguindo, a gente não está conseguindo encontrar mão de obra. E aí? E aí, nisso aqui, vem na minha mente justamente uma pergunta que me fizeram outro dia, que foi o seguinte. Tá, por que o Trump está fazendo tudo isso? Resumidamente, o Trump está fazendo tudo isso, aumentando os impostos, tudo isso aí, sobre os países e agora também sobre as empresas, porque a ideia dele é reindustrializar os Estados Unidos. Os Estados Unidos, como vocês viram, eles perderam muitas empresas para outro país, justamente eles foram para outros países porque era mais barato produzir lá, era e continua sendo, e aí alguns países tiveram facilidade disso, infelizmente nós no Brasil não conseguimos atrair muitas empresas para vir para cá, e eles produziram a preço de banana e venderam para o mundo todo a preço de ouro. E aí eles ganharam muito dinheiro. O problema está onde? O problema está que a classe média americana não ganhou muito dinheiro. Ela foi perdendo os empregos, foi tendo que aceitar empregos onde pagavam menos, onde exigiam menos especializações, e aí com isso aí também gera aquele problema de que se não tem empregos com tantas especializações, por que eu vou me endividar tanto na universidade para conseguir um emprego que já não existe mais? Isso foi gerando outros problemas nos Estados Unidos também. O que é o Trump? É conseguir justamente trazer essas indústrias que estão fora dos Estados Unidos, indústrias de matriz estadunidense, que foram criadas ou por estadunidense ou que tem a sua sede lá, trazer essa indústria que estão em outros países, estão na Singapura, estão na Índia, estão na China, principalmente na China, novamente para os Estados Unidos e, com isso, devolver aquele emprego bem pago para a classe média americana. Por isso, boa parte da classe média votou com peso no Trump. Agora, a questão é a seguinte. Qual o custo de voltar para os Estados Unidos? Essas empresas voltarão para os Estados Unidos realmente? Elas pagarão esse custo de operar nos Estados Unidos? Muitas, talvez não. Uma outra, talvez sim, mas tá difícil. Por isso ele começou agora a colocar tarifas, impostos sobre as empresas. Você não quer voltar? Então vai ter que comer tanto de tarifa, tanto de imposto. Porque uma das ideias do Trump é, juntamente com isso, devolver as empresas para os Estados Unidos e também diminuir o imposto de renda, quem sabe até zerar o imposto de renda das pessoas, para que
digamos, o governo americano viva somente dos impostos das importações, como era nos anos 90, no século XIX nos Estados Unidos. Então, junta essas duas medidas que quer fazer o Trump e a causa delas. E a outra coisa é a mão de obra, tá? Vamos custear tudo que tem que fazer para trazer a empresa novamente para os Estados Unidos. Vamos produzir mais caro? Vamos, mas a gente vai trazer e vai ser isso mesmo. E aí, os trabalhadores é onde tem esse outro problema que o Leão falou ali, de que não tem o trabalhador qualificado. Então, de certa forma, o que o Trump quer, 100%, a gente já sabe que não vai poder ser implementado. Talvez em parte ele consiga, talvez. Talvez até o final do seu mandato ele consiga, quem sabe, trazer um tanto de empresa, mas até tá montadinha funcionando, poucas, ou quem sabe nenhuma, ele veja funcionando plenamente até o seu fim do seu mandato dessa forma. E com isso, o que ele consiga, talvez, é tirar um pouco das empresas da China e repartir em outros países, mas algo que ele também não quer. Vamos ver aí o que vai dar. Deixe aí nos comentários o que você acha de tudo isso. E como a gente diz em todo vídeo, eu sou o professor Gessé Santiago e aqui a gente nem odeia, nem ama nenhuma ideologia, nenhum político. Porque aqui a gente não tem nem ideologia, nem políticos de estimação.